estão acompanhando pelos diversos canais da rede social, das redes sociais, e dizer que agradeço a você, Estela, que me convida para participar de um momento desse, quando eu vivo, até recentemente escrevi também em redes sociais, um momento de nostalgia, de preocupação, de tensão. Estou assim, esse é o meu medo. Então agradeço por você me dar essa força, permitindo que eu volte a falar com vocês. E hoje nós falaremos de um assunto que está bem batido, tenho certeza que está muito batido, todos já conhecem profundamente esse assunto, mas parece-me que eu vou chamar para um detalhe que muitas vezes a gente não tem parado para pensar, porque nós só conseguimos avaliar o que eu vou abordar nesse texto de hoje quando nós nos tornamos, nos colocamos no lugar da pessoa. Apesar de eu ser um homem, mas posso me colocar também no lugar desta mulher. É o texto de 1 Samuel, todo o capítulo 1. Eu não vou ler todo porque o nosso tempo aqui é curto e os irmãos já conhecem por demais. Fala da história de Elcana, um cidadão de uma região já descrita pela Bíblia, que ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. Ele disse que ele tinha 2 mulheres. Lógico, pela história a gente sabe que ele amava mais uma que a outra. Só que tinha um detalhe interessante que causava uma certa tristeza numa delas. Uma chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos com ele. E nós sabemos que uma mulher que não tinha filho com o marido naquela época era considerada como se fosse uma pessoa execrada da sociedade, porque teria se cometido N erros, N pecados, que Deus não lhe deu a oportunidade de ser mãe, que é um valor muito grande. Às vezes eu fico pensando assim, você que está me ouvindo e que é mãe, você não imagina o quão importante você é para Deus. Deus lhe deu a capacidade de ser mãe, de gerar um filho em você. E naquele tempo a mulher que não tinha essa capacidade, ela era, eu vou dizer uma linguagem talvez maldita. Apesar do marido dela demonstrar muito amor, ela vivia numa angústia muito grande, cercada talvez pela perversidade, eu chamaria, da sua rival, a perversidade da sua rival, que fazia tudo para provocá-la. Mesmo que o marido, Elcana, tivesse o carinho, o afeto maior por ela, tivesse atenção maior por ela, mas ela não, pelo fato de não ter o filho, a outra tinha um filho, se achava numa posição melhor, principalmente perante as leis e a sociedade daquele tempo. Eu fico aqui pensando comigo o sofrimento de Ana. Que angústia ela sentia em ter um cara que gostava dela, um marido que amava do jeito que ele amava, chegou ao ponto de um dia discutir com ela, será que eu não sou mais importante do que 10 filhos, mais filhos que tivesse? Será que a minha presença na sua vida, será que o que eu faço por você não seria importante? Mas para ela não era. E aquilo causava uma certa angústia, uma certa tristeza, entendeu? Que ela vivia amargurada, não se alimentava, andava triste, abatida por todos os lados. Ela chega um momento do seu desespero, nós vamos ver no versículo 8 desse texto, aqui onde o marido diz a ela, então Elcana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Interessante a colocação dele. Mais adiante, então Ana se levantou, depois de comerem, beberem em Siló. Ora, aí agora entra uma terceira pessoa, que é Eli. Então Eli, sacerdote, estava sentado na cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo, o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua aflição, irmãos, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, de tua serva não te esqueceres,
mas a tua serva deres um filho, o Senhor darei todos os dias da minha vida, sobre sua cabeça não passará navalha. Essa terceira pessoa, ao ver Ana nesse desespero, nessa agonia, e até falando sem que a voz saísse, ela falava para dentro, gemia, gritava, pedindo a Deus socorro para atender esse pedido dela. Ele até imaginou que ela estivesse embriagada, estivesse bebendo. Não sei se era hábito daquele local, daquela época, mas ele chegou a perguntar: por que tu está assim, bebeu demais? E ela disse: não, estou amargurada. Gente, eu não sei. Eu me coloquei, apesar de ser um homem, me coloquei no lugar dela, como me coloco no lugar de tantas outras pessoas que perderam seus filhos agora com essa pandemia. Homens que perderam filhos essa semana. Ontem mesmo tive um colega de rádio que perdeu um filho lá em Feira de Santana. E a agonia que é perder um filho. Eu me coloquei nessa posição de homem. Mas se você que está me ouvindo, que é mulher, imagine você não poder dar à luz a um filho, ter o prazer de dizer: meu filho, meu marido está aqui, o nosso filho. Era o que ela sofria. Ela sofria bastante com isso. E a angústia dela foi tão grande que ela precisou fazer uma oração desse porte. Nesse contexto, eu estava lendo um trecho do livro Mães de Oração, me parece que é O Poder da Mulher que Ora, onde diz o seguinte: Deus deseja que almejemos sua presença. Ele deseja que você encontre sua realização nele e em mais nada, só nele. Ele deseja que você caminhe perto dele. Deseja que você cresça em fé, conhecimento na palavra dele. Ele deseja que você coloque todas as suas esperanças e sonhos nas mãos dele e confie que ele suprará todas as suas necessidades. Quando você fizer ele vai abrir um depósito de bênçãos em sua vida, isso porque tais coisas são da vontade dele para você. Eu pergunto, não sei, você sabe como você pode chegar mais perto de Deus? Qual foi a maneira que Ana encontrou para estar mais próxima de Deus, colado junto a Deus? Só tem uma forma, irmã: oração. Eu sei que todas as mães ganham tempo orando, não digo perdem não, ganham tempo orando para os seus filhos, rogando para os seus filhos. Estejam eles na igreja ou não, estejam trabalhando ou não, ou desempregados, tenham sucesso na vida ou não, as mães estão sempre orando por esses filhos. Um dia como hoje, uma semana como essa, que todo mundo diz: não precisa comemorar o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias. Eu sei que são todos os dias. Mas é importante que nesse dia a gente pare para refletir. Tem um stopzinho, uma reflexão que representa a sua mãe na sua vida, para que no decorrer dos demais dias do ano você continue atendendo às suas necessidades, servindo sua mãe, tendo carinho com ela, independente de você ter dinheiro ou não para comprar um presente. Então, quando eu disse aqui que só tem uma forma de você se aproximar de Deus, é por meio da oração, eu vou citar o exemplo dos muçulmanos. Aliás, todas as religiões oriundas de Abraão têm como base a oração, todas elas. Inclusive aquelas que não têm descendência em Abraão, também têm como base a oração. Por exemplo, essas linhas de meditação toda aí, a meditação é como se fosse uma oração. É você estar rogando ao seu ser superior, como algumas pessoas chamam, que nós reconhecemos como eterno Deus, pedindo ajuda, pedindo orientação, me mostre, libere de mim alguma coisa que esteja errada. Então eu citei o exemplo dos muçulmanos porque eles fazem 5 orações por dia. Eles chamam de salás, 5 salás todos os dias, e se voltando para Meca, que é o centro deles. E eu fui olhar, ler direitinho, por que eles fazem 5 orações por dia. Mãe, você está me ouvindo? Sabe por quê? Eu sei que você pode fazer até mais de 5. Tem muitas mães que fazem mais de 5 orações durante o dia. Mas o que é que eles recomendam? Se o seu corpo necessita de, no mínimo, 3 refeições, mas que você tiver um lanchezinho no intervalo de 1 minuto, se tornam 5 refeições. Se o seu corpo necessita de 5 refeições, o seu espírito também precisa de 5 alimentação. E a alimentação do espírito nada mais do que uma oração. Toda vez que você se sentir triste, alegre,
feliz, infeliz, ore. Mesmo que você não queira seguir a sequência das orações dos muçulmanos ou dos judeus que oram por tudo, os judeus oram por tudo, a cada instante ele ora, mas nós precisamos ter essa relação bem próxima com Deus. Essa relação com o Eterno é fundamental para que nós estejamos bem, para que nós estejamos felizes e para que nós possamos realizar os nossos desejos, as nossas aspirações. Ana orou de forma veemente, apelativa, a ponto de imaginarem que ela estava embriagada. Ela estava desesperada e precisava de calma. E um dos fatores mais importantes da oração, além de ser atendido de acordo com a vontade de Deus, é que a oração nos dá calma, nos levanta moral, deixa eu colocar bem nessa expressão, levanta a moral da gente, dá outra noção do que é a vida e nos deixa muito mais felizes. Orar está sempre com Deus. E essa oração, como eu disse, além de levantar esse estado de espírito, essa alegria, essa satisfação, nos permite estar constantemente comungando, vivendo, passeando com Deus. Nós precisamos desta união, dessa definição. Não sei quantas vezes você levanta e ora, seja à noite ou seja durante o dia. Isso é importante. Eu pensava há muito tempo, algum tempo da minha vida, não faz muito tempo, mas eu pensava quando alguns pastores diziam assim, não, nós temos que orar, temos que levantar de madrugada para orar, para pedir a Deus e tal. Eu pensava comigo, não precisa, eu faço as orações no momento certo e Deus tem me ajudado. E depois eu comecei a acordar às 3 da manhã, sem motivo, sem razão, sem nada. Eu fui ler nos livros por que acordamos esse horário. Irmão, sabe que aqui os livros não são livros bíblicos, livros evangélicos, não. Livros de autoajuda. Diz o seguinte, se você sente que depois das 3, entre 2h30 e 3h30, você acorda todos os dias, é a sua alma pedindo para você parar, levantar, acordar, levantar e fazer oração. E eu tenho feito habitualmente isso. Toda vez que eu acordo às 3h30, 3 horas, eu levanto, vou para a sala, faço oração, levo talvez 30, 40 minutos em oração, coisa que eu não fazia antes. E eu me sinto bem melhor. Ana teve um filho. Foi feliz porque pediu a Deus em oração aquilo que ela queria, entendeu? Ela foi feliz porque pediu a Deus o que ela mais desejava. Os textos bíblicos que nós lemos hoje mostram que é dependendo desse Deus que nós vamos ter uma relação melhor com os nossos irmãos, com os nossos familiares, porque quando nós estamos ligados diretamente a Deus, as coisas estão muito mais fáceis, muito mais, pelo menos um pouco melhor do que nós imaginamos. Eu não quero discordar de algumas pessoas que dizem que toda vez que você se torna um cristão, se torna próximo de Deus, você tem dificuldades na vida. Eu não sei. A dificuldade que Ana teve talvez tenha sido antes dela se dedicar em oração a Deus. No momento que ela se dedicou, ela deve ter sentido um alívio e teve o filho que ela pediu a Deus. Então, irmãos, eu costumo dizer que a oração é tudo na vida da gente. E nesse dia tão importante, nessa fase tão importante que nós estamos vivendo, com essas dificuldades todas, seja pela pandemia, seja por todas as outras razões, a violência que graça no mundo de forma assustadora. Você ter uma ideia, só esse ano, em todo o estado da Bahia, já foram 21 detonações de bancos, outros não sei quantos assaltos por semana, tá um negócio assustador, homicídio. Diante desse quadro que nós estamos vivendo, eu particularmente só encontrei alento, conforto, esperança, no momento que eu me dediquei um pouco mais à oração. Vamos pedir a Deus por nossas mães. Vamos pedir a Ele que continue abençoando todas elas e que nesse dia tão importante, mãe, se você tem um desejo, tem uma aspiração, tem uma vontade, peça a Deus e Deus vai lhe dar da mesma forma que passou isso para Ana. Tenha certeza disso. Agora peça com veemência, peça com vontade e dê o direcionamento do que você quer. Senhor, eu quero ver meu filho
se for o caso, né? Voltando à igreja, entrando, os passos bonitos dele na igreja. Eu quero ver meu marido também na igreja. Visualize e peça a Deus, que eu tenho certeza que ele vai atender a sua oração, tá? Eu agradeço mais uma vez a vocês e encerro dizendo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.